ETFs ou fundos de ações? Qual é o melhor? Olá, meu nome é Késia, bem-vindo ao Super Econômico. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação, na verdade, entre ETFs ou Exchange Traded Funds e fundos de ações. A principal diferença é que ETFs são fundos negociados na bolsa de valores. Então eles podem ter gestão ativa, gestão passiva. A característica que os torna um ETF é que eles são negociados nas bolsas de valores. Porém, a maioria dos ETFs são de gestão passiva, eles vão seguir um índice. E por serem investimentos passivos, eles tendem a ter uma taxa de administração mais barata. Então, por seguir um índice que é como se fosse uma lista com características que colocam ações ou investimentos no mesmo grupo, esses ETFs tendem a demandar menos pesquisa. Então, não existe uma equipe de research que vai escolher ação por ação. Vai ter apenas uma equipe que vai espelhar esse ETF com o seu índice escolhido. Porém, uma das características de um ETF é que ele vai estar sempre na média. Por exemplo, o índice Ibovespa, ele é a média das ações brasileiras, do mercado brasileiro. Então, um ETF que vai seguir esse índice, ele vai ficar sempre na média. Não vai ter como ele ter rendimentos maiores do que o mercado. Fundos de ações, por sua vez, eles não são negociados na bolsa de valores. Eles são negociados normalmente nas corretoras, nas prateleiras das corretoras, e eles também podem ser ativos ou passivos. Porém, a maioria desses fundos são ativos, então existe toda uma equipe pesquisando qual ação colocar dentro do fundo ou vender. E para pagar essa equipe de especialistas, esses fundos precisam ter uma taxa de administração um pouco maior, já que eles têm um trabalho de pesquisa maior para escolher cada ação. Além disso, normalmente tem uma taxa de performance. Quando um fundo de ação ele supera o mercado, ou seja, ele tem rendimentos maiores do que os índices padrão do mercado, a equipe do fundo vai cobrar essa taxa de performance em tudo que exceder, em todos os rendimentos que excederem esse ganho. Então, diferente dos ETFs, os fundos de ações, eles vão poder ter esse ganho maior do que o mercado, eles vão poder bater o mercado. Outro fator que deixa a taxa de administração dos fundos mais caras é que esses fundos de ações, eles têm que manter um registro de todos os investidores que fazem parte, que são cotistas desses fundos. Então, eles têm um trabalho de coletar informações e mandar cartas para esses investidores, etc. Em ETFs, toda essa comunicação e esse registro dos investidores é feito pelas corretoras e a bolsa de valores. Então, é como se fosse uma terceirização desse trabalho de catalogação dos investidores. Isso é muito parecido também com as empresas. As empresas na bolsa de valores, elas não têm um registro de todos os acionistas que fazem parte, que têm as suas ações. Ela tem apenas o trabalho de lançar ao mercado sua rentabilidade, fatos relevantes e documentos contábeis com a sua performance naquele trimestre. Com relação à aquisição, também há diferença entre esses dois fundos. ETFs, como a gente já citou anteriormente, são negociados na bolsa de valores. Atualmente, você consegue comprar uma unidade de ETF que é negociado mais ou menos a R$100 aqui no Brasil, e no exterior é mais ou menos também $100. Aqui no Brasil, anteriormente, os lotes de ETFs eram negociados a cada 10 unidades. E esse ano a B3 teve uma modificação e agora eles são negociados apenas por uma unidade, que fica mais fácil para negociar. Com relação aos fundos de ações, por outro lado, eles têm um valor mínimo de entrada, que varia entre R$500 até 20 mil, 50 mil, dependendo do fundo e de como esse fundo é reconhecido e famoso. Então, quando a gente vai na prateleira das corretoras, a gente tem acesso à rentabilidade passada desses fundos, o valor mínimo de entrada, o valor mínimo que a gente pode tirar e colocar ou movimentar dentro do fundo. E, além disso, esses fundos de ações, eles têm um horário determinado para compra. Então, se a gente comprar até esse horário, a compra vai ser efetuada naquele dia. Se a gente comprar depois desse horário, a compra vai ser efetuada no dia seguinte. Então, tem essa peculiaridade
No caso dos ETFs, eles vão seguir o horário da Bolsa de Valores. E também o mecanismo de aquisição, de negociação desses ETFs é diferente. Os investidores que investem em fundos de ações, eles negociam diretamente com o fundo. Ou seja, ele compra através da Bolsa de Valores e o gestor daquele fundo vai pegar esse dinheiro e vai alocar nos ativos que eles acham melhor naquele momento. Dessa forma que o patrimônio do fundo cresce. Quem negocia ETFs, por outro lado, ele vai comprar de outro investidor. Então, você só adquire um ETF quando alguém está disposto a vender aquele ETF, vice-versa. Porém, quando existe uma demanda muito grande por um ETF específico, existe outro agente dentro desse mecanismo dos ETFs responsável por criar a liquidez desses ativos. Ele é chamado de participante autorizado. Esse participante autorizado é uma empresa do setor financeiro que ela vai ficar responsável por verificar se existe uma grande demanda ou uma grande evasão de um ETF. Caso um ETF tenha uma grande demanda, esse participante autorizado vai lá, verifica isso, vai ao mercado comprar ações que seguem o índice do ETF, transformam essas ações em cotas e vendem essas cotas para os novos investidores. Então, esse processo de criação e resgate de cotas, ele é feito por esse participante autorizado fora do ETF. E também, com relação ao balanceamento do ETF, o participante autorizado vai fazer esse balanceamento, vai comprar mais ações que ganharam peso no índice e vender ações que perderam peso dentro daquele índice. E assim o ETF vai ficando balanceado e semelhante ao seu índice alvo. Porém, esse participante autorizado só vai agir quando tem uma demanda muito grande ou uma saída muito grande daquele fundo. Quando o montante de negociação é bem semelhante, então apenas as cotas já existentes continuam no mercado. Também tem uma diferença com relação à liquidez entre ETFs e fundos de ações. Quando a gente resgata um ETF, quando a gente vende ele na Bolsa de Valores, demora mais ou menos 2 dias ou D+2 para esse dinheiro chegar na nossa conta da corretora. Os fundos de ações demoram mais ou menos 30 dias, D+30, justamente porque os gestores vão ter que vender ativos do fundo para adquirir o dinheiro de volta. Porém, também existe um chamado cash drag, que é um dinheiro que o fundo tem que dar em caixa, justamente para ter essas reservas caso haja resgates. Porém, mesmo assim, vai demorar 30 dias para o dinheiro resgatado chegar na nossa conta da corretora. A transparência também é outro diferencial. Um ETF, ele tem que mostrar ao mercado o seu portfólio constantemente. Mais ou menos a cada 15 minutos é atualizado o portfólio de um ETF, porque justamente o participante autorizado vai precisar saber quais ativos comprar. E também os novos investidores fazem comparação entre o portfólio do ETF e o índice que ele segue. Com relação aos fundos de ações, essa informação não é bem clara. Normalmente demora uns 3 meses para quando você entra no fundo receber o portfólio, quais são as ações que aquele fundo possui. Então, a sua escolha no fundo de ação vai ser baseado na rentabilidade passada e na fama dos gestores, ou seja, se eles já bateram o mercado antes, se eles têm uma boa performance anterior. Então, é meio que uma escolha às cegas. E por fim, com relação ao imposto de renda, não tem uma diferença muito grande. Ambos vão ser descontados 15% de imposto de renda quando a gente tem ganhos de capital. Então, se eu vender cotas de um ETF, eu vou ter que pagar 15% do meu lucro, e o que acontece também com um fundo de ação. Porém, a grande diferença é como esse imposto de renda é cobrado. Em ETFs, a gente tem que gerar uma DARF, que é um documento para pagar o imposto de renda, até o último dia útil do mês seguinte à nossa venda. Então, se eu vender agora em novembro, eu vou ter que fazer uma DARF até o último dia de dezembro para pagar esse imposto de renda. Os fundos de ação, eles têm uma facilidade porque o imposto de renda já é cobrado na fonte. Então, o investidor, o valor que a gente vai receber na nossa corretora vai ser já o valor descontado, o valor líquido. Então é isso, esses foram a comparação entre ETFs e fundos de ações. Se você tem alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo os comentários.
Caso esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e inscrever no canal. E até a próxima!